Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o terceiro dia do ATP 250 de Auckland e também do ATP 250 de Adelaide. A gente já tem algumas surpresas, tem uns tenistas que começaram bem lá no United Cup, porém vão para esses novos torneios, não estão lá jogando tão bem, né? É o último, né, tipo assim, momento antes do Australia Open para tentar ganhar pontos no ranking, mas principalmente ritmo e confiança para o que o primeiro Grand Slam da temporada lhes aguarda. Vale lembrar, a Australia Open teoricamente já começou porque a gente já tá tendo quali, né? Os brasileiros lá, alguns estão tentando a vaga, eu não sei se o Reid ainda tá vivo no quali, eu sei que o Thiago Wildes foi eliminado, então vamos ver aí o que acontece também pro chaveamento principal de um dos maiores torneios do mundo do esporte, que é o Australian Open, né? Mas aqui primeiro falar desses torneios preparatórios, pedindo, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos. O primeiro, Marcos Giron contra Alex Michelsen, vitória de 2-0 pro Giron, duplo 6-4, né? Assim, gente, já falei muitas vezes aqui do Michelsen, né? Pra mim é um pouco enjoativo ficar repetindo, né? Mas ele é aquele tenista de uma nota só, né? Assim, ele é um cara que quando encaixa o jogo pro estilo dele, ele vai jogar bem, inevitavelmente, porque ele sabe fazer o que ele se propõe a fazer. Um cara que tem muita potência nos golpes, muita velocidade no jogo, mas assim, quando o jogo pede algo diferente ou quando alguém sabe lidar com isso, o Mikkelsen não tem muita alternativa, né? E o Marcos Giron se defende bem o suficiente para colocar o Mikkelsen numa situação de ter que arriscar mais, ter que ir mais pra bola, e aí o jogo acaba ficando muito complicado para ele e dá um duplo 6-4. Ben Shelton venceu o Francisco Comensanha, um jogo difícil, né? 7-5, 6-4. O Francisco Comensanha vai, assim, lamentar as chances perdidas no primeiro set, né? Porque teve o 15-40, não aproveitou, teve a chance quando o Shelton sacava 4-5, teve a vantagem em uma passada relativamente tranquila que ele desperdiçou, né? Tipo, teve medo que o Shelton chegasse na bola, mas assim, ele não precisava fazer muita coisa, por mais que o Shelton seja talentoso, a maneira que ele estava se movimentando para alcançar a bola, assim, dificilmente ele teria um grande contato, né? Acho que ele poderia trabalhar bem o ponto até para, se fosse necessário, obrigar mais uma vez o Shelton a bater a bola, só que mais dificuldade, né? Então, para mim, o Comensanha não foi inteligente naqueles momentos e no final, aí aquele negócio, né? Martelou as chances que ele perdeu, foi quebrado, 6-5 pro Shelton. O Shelton foi lá e confirmou, apesar de ele ter tido breakpoints, o Francisco Comensanha. E aí, no início do segundo set, já começou sendo quebrado e não conseguiu se recuperar, né? O Shelton achou o tempo do saque, a gente sabe quando ele tá sacando bem, fica bem difícil entrar. Comensanha fez um bom trabalho até certo ponto, mas não aguentou. Mas o tenista do momento, na gira de quadradura, é Sebastian Baez, né? Porque 7-5, 6-0 contra o Janson Brooksby. Esse resultado acho que ninguém esperava. Mas assim, o Baez com 5 vitórias até agora em quadras duras, e nenhuma derrota, né? Assim, eu imaginando que o cara ia levar um tombaço no ranking, né? Porque ele não tava jogando bem, vale lembrar isso, né? Vai chegar em fevereiro, que é o mês que ele normalmente joga bem, né? Porque é a Golden Swing, torneios de saibro, chaves mais esvaziadas, né? E ele sempre joga um tênis maravilhoso no Rio de Janeiro, né? Em Buenos Aires, mas ele tá jogando bem na Austrália, né? Será que ele vai trocar um mês por outro? Não sei, né? Mas surpreende o Bahia jogando desse jeito e que vitória contra o Brooksby, ainda com direito a pneu. Não é o que se espera de um tenista que a quadradura passa longe de ser a maior especialidade. Luciano Darderi, o mestre dos 250 da atualidade, venceu Alejandro Tabilo, que tinha começado bem o jogo, fez 6-1, tinha 3-1 no segundo set, e a partir daí, o Darderi começou a dominar o jogo e virou para 7-5, 6-3, né? Tipo, o Tabilo perdeu uma grande oportunidade de novo, né? Um tenista que teve um colapso do nível de tênis dele de uma hora para outra, sem muitas explicações, né? O Spizirri ganhou do Nuno Borges por 2-0, 7-6, 6-4, né? Esperava mais do Borges nesse jogo, né? Até passou por uma primeira rodada difícil com o Etcheverry, mas assim, o Spizirri foi lá e conseguiu jogar melhor do que o tenista português, que é um tenista completinho, mas também, eu já falei aqui, não é aquele cara que tenha lá algo extremamente excepcional e diferenciado no jogo dele, né? Ele é bem competente, tem boa potência, etc, mas ao meu ver, não tem um golpe dele que seja um elemento de grande desequilíbrio, né? Então isso acaba sendo um problema. O Giovanni Piche-Perricard melhorando os resultados dele comparado ao ano passado, conseguindo vencer o Cameron Norrie por 2-1, 4-6, 6-3, 7-6. Há de se ressaltar que o Perricard não é que ele esteja devolvendo como o Djokovic, mas
tem conseguido de alguma maneira ser mais eficaz, né, nos games de devolução, e a gente tá vendo mais quebras. Ele chegou a passar, acho que, um período de meses sem produzir um breakpoint. Não é quebrar o saque, é ter breakpoints. Então, ele precisava de uma resposta, e de novo, sacando chovendo molhado, né, 25 aces contra 3, né, tipo, uma diferença bem grande, e ele conseguiu aí a vitória de virada. 4-6, 6-3, 7-6 para Giovanni Piche-Perricá. Fabian Marojan ganhou de Casper Ruud por 2-0, 6-4, 6-4, né? O Ruud começa a temporada com uma atuação quase que nota 10 contra o Alex de Minaur, se não nota 10, né? E ele fazendo coisas que a gente não tava vendo normalmente ele fazer, backhand muito agressivo, etc. Aí eu fiquei pensando, será que a gente tá vendo um novo Casper Ruud em quadradura, né? Assim, pode ser que ele faça um bom Australia Open, eu não vou duvidar aqui, porque já teve grandes momentos em quadradura, mas é aquele negócio, tipo, acho que foi um momento do jogo, sentiu confiante, etc. Porque aqui o Marojan venceu e venceu bem, né? Duplo 6-4, tipo, um breakpoint que ele enfrentou ele salvou e produziu 9 contra o Ruud, que até salvou 7, mas não adianta. E lá contra o Deminar ele sacou muito bem, né? Nesse jogo, nem tanto, né? O saque tem que parecer mais pro Casper, né? Aí a gente teve, encerrando, né, a rodada lá em Auckland, o Mensik ganhando do Medjedovic. Primeiro set 6-1 pro Mensik, depois o Medjedovic fez um 6-3, mas no último set o Mensik conseguiu uma boa vitória por 6-3. E assim, o Jakub Mensik é outro que saca muito bem, 22 aces, mas muito vulnerável no segundo saque, ganhou apenas 40% dos pontos, teve que salvar muitos breakpoints, teve 13 breakpoints o Medjedovic, o Mensik salvou 11, e ele produziu 10 e converteu 4, então o Medjedovic só salvou 6. O atletismo do Medjedovic é algo que eu questiono muito, né? Não é um cara que tá ali chegando equilibrado nos golpes. Sempre quando ele tá equilibrado para bater, ele causa muito dano, né? Muito bons os golpes dele, são rápidos, né? São muito potentes, mas isso, ele tem que estar equilibrado, né? Se você colocar ele para bater em movimento, aí você já começa a desgastar ele fisicamente, ele vai cometer erros, né? Então, assim, eu sou um cara assim do Medjedovic, eu vejo um grande desperdício. Se trabalhasse mais esse lado do atleticismo dele, seria melhor. Nas quartas de final, o que a gente tem? Luciano Darderi contra Marco Giron, Ben Shelton contra Sebastian Baez, Spizirri contra Marojan, Giovanni Piche-Perricá contra o Jakub Mensik. Esses são os classificados, né, o chaveamento das quartas de final do torneio, né, de Adelaide. Né? Indo para o torneio falei de Auckland, agora é em Adelaide, né? A gente teve o Jaume Munar vencendo o Francisco Cerúndolo por 2-7-1 de virada, 2 horas e 28 de jogo, né? O Cerúndolo é um belo caso, né, de um tenista que até tem as virtudes, né, que você espera de um tenista bom no fundo de quadra. Ele tem forehand de qualidade, bom backhand, mas o saque é um negócio surreal, né? Porque para pra pensar, ele teve 2 aces no jogo inteiro, um jogo de 3 sets, um jogo que assim, 3-6, 7-5, 6-4 pro Munar. O Munar, que não é um sacador, teve 14 aces, então isso conta muito, né? Eu fico falando, né? O que o Cerúndolo precisa fazer para melhorar o jogo dele em todas as superfícies? Saque, isso conta até pro Saibro, gente. O saque é importante no Saibro também, pode não ser o principal fator de desequilíbrio, como acontece na grama, até mesmo na quadradura, mas sacar bem no Saibro ajuda. Achar que não ajuda, né? O Raonic chegou a quartas de final de Roland Garros só por causa de fundo de quadra, o saque dele incomodava lá também. Então, assim, saque importa. O Marin Cilic não chegou às semifinais de Roland Garros só porque ele é muito bom no fundo de quadra. E o saque dele ajudou muito. Então assim, saque é importante e pra mim o Cerúndolo tem um dos mais fracos, né? Infelizmente, ótimo jogador, excelente, forte, movimenta muito bem, mas o saque deixa muito na mão. A gente teve o Humbert vencendo o Talon Griggs por 6-4, 6-1, baita vitória. O Humbert, quando tá num dia inspirado, é enjoadíssimo, né? E assim, a gente vê o Humbert inspirado, é um cara que pode ganhar títulos, né? Já chegou até a final de Masters 1000. Mas é aquele negócio, né? O Humbert vai estar inspirado ou ele vai estar, assim, lamentável, né? Não nunca tá ali no meio do caminho. O Thomas Mahat venceu o Quentin Halys por 2-0, 6-4, 6-2. Mahat que sofreu em 2025 muitas lesões, mas é um tenista muito acima da média. Então, assim, esse é um cara para ficar de olho, porque se ele conseguir ter uma boa sequência saudável, é um cara que pode impressionar. Tommy Paul venceu o Riley Opelka por um duplo 6-4, né? Tommy Paul tentando se recuperar, né? E ele conseguiu colocar boas devoluções em quadra, né? Tipo, fez o Opelka jogar bastante e aí acabou conseguindo nisso abrir as suas oportunidades para quebrar o saque do Opelka, e vencendo duplo 6-4 contra o Opelka não é moleza não, né? E o Alexander Vukic venceu o Vavassori 2-0, 6-2, 7-6, né? Tá aproveitando a vantagem de jogar em casa e assim, né? Já tinha ganhado do
Tsitsipas e agora consegue avançar às quartas de final. O Alexander Shevchenko venceu o Fucsovics por 2-0, 6-3, 7-5, 7-6, né? Boa vitória também pro Shevchenko, aproveitando o torneio para conseguir bons pontos. O Kokkinakis desistiu e o Valentim Vacherot avançou diretamente às quartas de final, onde vai enfrentar Alejandro Davidovich Fokina, que venceu o Ricky Dicata por 2-0, 6-3, 6-2. E um detalhe curioso, né? Tipo assim, apesar de ter um 6-3, 6-2, o Fokina ainda foi quebrado 2 vezes no jogo, né? Tipo, o saque do Fokina também não é a maior especialidade do jogo dele, não teve nenhum ace no jogo todo. É óbvio que ace não é a única maneira que se define um bom saque, né? Mas a verdade é que, assim, é óbvio que isso também conta com qualidade, etc, né? Normalmente você vê o quão bom jogador é no game de saque pelos pontos de primeiro saque e também pelo quanto que ele consegue gerenciar o segundo saque também, porque isso é importante. Mas, assim, o Idika tá quebrado 6 vezes, né? Tipo, confirmou o saque dele 3 vezes no jogo, né? Alguma coisa assim. Então, é muito pouco. E aí, tipo, numa quadradura, você conseguir tantas quebras impressiona bastante. E quais são os jogos que temos para Adelaide, né? Thomas Mahat contra Jaume Munar, Alexander Vukic contra Tommy Paul, Hugo Humbert contra Alexander Shevchenko, Alejandro Davidovich Fokina contra o Valentim Vacherot. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.